Não, e o pior você não sabe. Não. E detalhe, Até aí tudo bem. aí é que tá, né? Oi, gente! Estamos de volta com a fofoca mais psicanalítica da sua rede social. Eu sou a Fernanda Brito, sou psicóloga e psicanalista. Oi, gente, eu sou a Rochelle, sou a advogada e psicanalista e a gente está aqui mais uma semana, porque agora estamos todas as semanas com vocês no YouTube, no podcast. Não esquece de seguir a gente lá. E hoje a gente tem uma história de novo, Fê, do amigo da prima, o que me deixa bastante emocionada. Sabendo que Nossa a gente prima, atingiu todos os públicos. essa prima é muito popular, pessoal. Então, esse amigo da prima trouxe uma história. Ele até brincou assim, falou assim: ah, pode até falar meu nome, que hoje eu já superei, mas falei que não, trabalhamos com exposições públicas. Então ele conta, Fê, ele é um cara muito bonito, assim, sempre foi um cara muito bonito, que sempre chamou muita atenção, mas ele conta que quando ele era adolescente, ele tem uma questão de que ele só consegue transar com mulheres quando ele tem um envolvimento que ele consiga confiar nessas mulheres. Senão ele não consegue, e ele fala que isso até hoje, desde a adolescência até hoje, mas hoje ele aceita essa situação, ele entende, né? Quando ele era adolescente, ele começou a sair, a viver essa vida do adolescente, e os amigos dele sempre pressionavam muito essa questão sexual, seja de pegar as meninas e transar, ou às vezes até mesmo em lugares que pagava por sexo. E para ele não conseguia, para ele era muito difícil, porque ele não conseguia, simplesmente não, o corpo não reagia. Então, que ele saía com os amigos, mas dava um determinado momento da noite que ele percebia que os caras iam para esse viés mais sexual, de pegar as meninas ou de ir para algum outro lugar, ele ia embora, dava uma desculpa e ia embora. Então, ele não gostava de ficar porque ele se sentia envergonhado pela situação. E com isso, foi criando uma imagem, os amigos dele começaram a criar essa imagem de que ele não gostava de mulheres. E ele tinha vergonha de contar para os amigos que ele não conseguia ter relação com mulheres se ele não tivesse um vínculo ali. Então, que foi se criando essa coisa e foi criando um afastamento desses amigos, que eram amigos até de infância, assim, né? E aí ele conta que ele perdeu muita oportunidade, porque por ele ser um cara que chamava atenção, muitas mulheres às vezes chegavam nele, ou vinham conversar, ou começavam a dar traços que queria ficar com ele, e ele fingia demência, ou ele nem tentava, levava para amizade, acabava virando amigo dessas mulheres, ou não conversava, e ele morava numa cidade pequena. Então ele lembra de uma situação que a menina, sabe, cidade pequena, né? Então a menina mais cobiçada, mais linda, chegou numa festa e começou a, né, tipo, investir nele, e ele fingiu demência. Depois uma amiga dele falou assim: meu, você sabe quem é ela? Tipo, é a menina mais bonita da cidade, que todo mundo. Aí ele, não sabia. Mas porque ele sabia que ele não ia conseguir ficar com ela e ter relações sexuais, e que isso, tipo, ia acabar virando comentário. Então ele preferia nem ficar com essas mulheres do que ficar e depois virar um comentário. E aí ele conta, ele traz até uma questão, porque ele fala que na infância ele teve uma situação de que ele viu os pais dele, os pais dormiam em quartos diferentes, só que às vezes à noite a mãe saía tipo meio que escondidinha e ia pro quarto do pai. E aí ele ficava pensando, nossa, mas por que ela sai e vai lá, né? E aí um dia ele foi olhar e aí ele viu alguma cena que ele fala que ele não se lembra qual que é a cena, mas Freud, que. corretinho. Oi?
Freud, corre aqui. E aí hoje ele fala que provavelmente os pais estavam ali tendo uma relação sexual, mas que parecia que estava sendo agredido, né? Que estava rolando uma agressão. E ficou isso na cabeça dele. E aí, ok, ele passou essa situação. Um dia ele retornou, ele casou, teve filho, tal. E aí um dia ele voltou para a cidade para lá visitar família, amigos, e os amigos dele chegaram e falaram: Nossa, fulano, você conseguiu ter filho? E aí ele falou que quando rolou esse comentário, ele tipo foi como se o chão tivesse aberto, assim, porque ele se sentiu muito mal, porque veio toda a questão da adolescência e comprovou que os amigos tinham essa visão dele. E aí ele nem conseguiu ficar nesse lugar com os amigos, olhou e falou assim: sim, meu filho apresentou e falou: vamos embora. E foi embora, né? Então, e hoje ele fala que hoje, assim, né, ele se arrepende muito dessa postura dele, porque ele se afastou de todo mundo e ele sente falta de ter dos amigos que ele, como ele não tinha coragem de expor essas situações, ele preferiu se afastar de todo mundo, não manter esses vínculos para não ter que ficar lidando com essa exposição que acabava rolando com ele. E aí ele fala que ele é até hoje assim, mas que hoje ele entende que ele não vê isso como um problema, mas que quando esses amigos fazem esse comentário incomoda eles, né? Mesmo ele já sendo um adulto, casado e com filho. E ele fala que percebe que essa questão sexual acaba tendo alguma coisa que ele não sabe dimensionar, porque aí ele conta que ele é casado, tem uma boa vida sexual, só que num determinado momento da vida ele acaba perdendo o emprego. E aí, quando ele perde o emprego, ele começa a ter episódios de ejaculação precoce. E aí ele começa a ir ao médico tratar essa questão, então ele toma remédios. Ele fala que hoje não está tão sério que nem estava nessa época, mas que ele percebe quando isso vai acontecer com o corpo dele. Então, ou ele usa um gel, ou ele toma algum remédio, só que isso tira a sensibilidade dele, né? Então, de alguma forma, ele só proporciona o prazer para a parceira dele e ele não sente prazer, mas que ele sabe quando esses episódios vão acontecer. Então, ele coloca que tem alguma questão aí sexual por trás de toda a história dele, né, que acaba sendo muitas vezes muito mais forte do que ele, né? Então, e aí ele conta que ele vem de uma família que o número de mulheres é muito maior, os pais se separaram, ele ficou com a mãe, e aí ele tem, acho que são 6 irmãs, então são muitas mulheres, e ele não sabe muitas vezes como agir com essa situação que acabou rolando depois que ele perde esse emprego, mas que ele acha que tem total relação com a questão sexual, que muitas vezes é um problema para ele, né? Aí ele falou: vocês podiam falar para eu entender um pouco, pelo menos, aí o que pega, né? Vamos trazer esse amigo da prima agora, quero fazer uma sessão com ele. Tem muita coisa nesse... Que história legal. Não, porque assim, né? Deixa eu fazer umas perguntas antes. Não sei se você sabe, mas se você souber, né? Então, quando ele era novo, deixa eu só entender. Quando ele era novo, ele não conseguia transar, ele broxava com mulheres que ele não tinha envolvimento sentimental. Mas se ele tinha um envolvimento, ele transava normal. Tudo bem. Sim. Tá. Então, assim, ele poderia ter ficado com a menina mais bonita da cidade, até ter um envolvimento com ela, ou não ter, e só depois transar. Mas ele tinha... o que ele conta é que, como eram adolescentes, a coisa sexual era muito forte. Então, se ficasse... e aí ele preferia não fazer esses movimentos, né? Mas sim, se ele tivesse um envolvimento... E aí ele fala que ele perdeu a virgindade por volta dos 23, 24 anos, por conta disso, porque até ele encontrar uma pessoa, se envolver, se apaixonar e ter essa
esse vínculo, né, com a namorada para ele conseguir ter a relação sexual. Mas aí, se criava esse vínculo, ele conseguia. Mas demorou, né, por conta aí que ele tinha medo de ficar com as mulheres e não conseguir fazer o que teoricamente ele deveria, né? Porque não deveria, mas na cabeça ali dele e dos amigos ele deveria, né? Mas é que teoricamente, Rô, a análise correta não é que ele não conseguia antes transar porque ele não tinha envolvimento, porque ele só se deixou envolver aos 23. Ele nem se deixava envolver. Sim. Né? Não é nem que ele não conseguia com mulheres que conhecia pouco e conseguia com mulheres que conhecia muito. Não, ele não conseguia com ninguém. E nem se deixava envolver. Ele conseguiu aos 23. Que foi quando ele começou a se relacionar com, né, uma namorada, imagino eu. É a esposa, você sabe? Não, não é a esposa. Tá. Ele teve algumas relações ao longo da vida. Tanto que ele namorou mais, né? Ele é um cara que sempre foi namorando, assim, né? Tinha relações já mais... uma na outra. Então, mas aí você entende? Não dá para saber se ele broxava porque ele conhecia pouco, né? Ou se ele tinha uma disfunção mesmo, né? Sim. Que obviamente psicológica, isso é indiscutível, mas ele tinha uma disfunção ali. Que aos 23, isso foi ceifando, né? Ele entendeu que é por conta do aprofundamento amoroso, mas não necessariamente, né? E a questão da ejaculação precoce, me parece, você relacionou, me parece, ele relacionou ao problema, odeio essa palavra, mas entre aspas, né? O problema que ele teve quando adolescente. Mas, na verdade, a questão da ejaculação precoce pode ter a ver com a ansiedade, angústia e virilidade. Porque quando a gente perde o emprego, a gente, homens, né? Que não é o meu caso. Homens perdem o emprego, eles perdem a potência, que é o dinheiro. Eles perdem o poder. Isso é muito comum. É importante a gente falar disso. Que legal que a gente tá... Nossa, que história legal. Porque dá oportunidade para a gente falar sobre coisas que ninguém fala. Que é muito comum. Homem perder a potência sexual quando não tem dinheiro. Porque tá tudo interligado. Porque aí ele sai do lugar que, teoricamente, ele deveria estar, né? Porque aí a gente vai falar de uma coisa que é do emocional desse cara, né? O lugar dele é o lugar de provedor familiar. Então, assim, eu sou o cara que eu sustento a minha família, eu que banco, eu que tenho essa função. E aí eu perco o emprego, eu perdi a minha função, né? Eu perdi o meu poder, eu perdi o meu... Às vezes até Ai, como que é aquela palavra? Eu perco até o meu referencial de quem eu sou nessa relação e até na sociedade, né? É isso mesmo. E aí é muito interessante porque a questão sexual, principalmente para os homens, não que para a mulher não esteja, até porque a gente tem, né, não casos de histeria clássica de Freud, mas ainda existem mulheres com essa estrutura que tem questões relacionadas ao sexual, mas o homem apresenta muito mais. O homem apresenta muito mais disfunção sexual quando as coisas não estão bem em outros âmbitos da vida. Porque é como se no sexo ele tivesse toda a potência, tudo dele, ele fosse representado através do sexo. Né? Até porque um homem que não é viril não é homem, não satisfaz a mulher, não serve. Né? Então, o homem é colocado nesse lugar sexualizado também de outras formas, porque a mulher é objetificada. Né? Só serve para transar, né? Só serve para comer, entre aspas. Mas o homem é ali que ele mostra. É como se fosse assim, ali que ele mostra quem ele é. Então, quando a gente tem todas as questões de disfunção erétil, ela tem muito a ver ao lugar que esse homem vai se colocando. Né? Então, quantas vezes eu vi isso em consultório,
né, de homens que não tem mais, não conseguem transar com a mulher, e não é uma questão de ter uma disfunção erétil, ter uma questão física. É uma questão de eu não quero transar com a minha mulher. Né? Se eu, sei lá, se eu for usar o gel, se eu usar um Viagra, rola, mas eu não quero usar Viagra para transar com a minha mulher. Né? Não acho que precisa, eu quero entender por que eu não quero. E a gente vai entendendo que muitas vezes acontece dessa mulher, por vezes, não tá no lugar que ele quer, acontece, então a mulher não tá no lugar que ele quer, ele não consegue transar, né? Ou por vezes tem uma medição de força, é um cabo de guerra entre homem e mulher. E aí ele não suporta ficar no lugar de completamente potente. E aí ele rompe, ele não quer transar. Né? Por exemplo, quando a mulher ganha mais. Isso acontece muito. A mulher ganha mais, o cara perde o tesão. Ou a mulher é mais autoritária, mais enfática. Ele perde o tesão, não tem essa, não demonstra fragilidade. Ele perde o tesão, percebe? Como essa questão do sexo está muito perto desse lugar que a sociedade vai colocando o homem. Né? Então, de que ele precisa ter esse poder, né? Porque aí é engraçado, porque aí toda a história dele é uma história de busca desse poder, né? Que de alguma forma ele não está conseguindo estar nesse lugar que não é que ele queira estar nesse lugar, mas que a sociedade impõe. Então, tipo, quando ele lá atrás ele percebe que eu só consigo transar com pessoas se eu tiver um vínculo. E tá tudo bem, né? Mas aí ele não tá no lugar que a sociedade quer, que é do homem que come todas. Que é um lugar escroto, por sinal, tá, pessoal? Mas ele não tá nesse lugar. Então, aí ele é como se ele fosse perdendo um pouco de quem ele é, né? E eu lembrei de uma coisa agora da história que ele contou para a prima, que é quando ele era pequeno, teve uma outra situação de que fisicamente confundiam ele com mulher. E que tem uma situação que ele está com o irmão, porque ele tem um irmão e o resto é tudo mulher, e ele tá com esse irmão e uma pessoa passa e fala: Nossa, que bonita a sua irmã. E aí o irmão, que é um adolescente próximo, fala assim: Não, é meu irmão. E ele conta que percebeu que o irmão ficou incomodado. E que aí ele percebe que o irmão não tem um movimento de inclusão com ele. Então, tipo, ele foi fazendo essas relações, sabe? Mas aí me veio essa questão de não conseguir identificar o lugar dele, né? Não sei se faz sentido para você, assim, mas me veio assim, tipo, ele vai tentando buscar esses lugares que as pessoas querem colocar ele, e ele não vai conseguindo, e ele fica meio perdido no que ele deve, no lugar que ele deve estar, e ele não consegue aprofundar relações também, né? Mas é que aí eu vou pensando em outra coisa. Que ele não é meu paciente, tudo bem. Mas que é inevitável pensar, fazer correlações, né? Porque assim, toda vez que ele vai para insegurança, que ele fica inseguro, ele vai para um lugar da mulher. Né? Então, essa história do irmão me vai para esse lugar. Toda vez que ele fica inseguro, rejeitado, ele fica no lugar de mulher. E aí, mulher não come mulher. Né? Mulher é frágil, mulher não tem potência, mulher. Né? Que é como ele. Como assim? Os caras viraram para ele e falaram assim: você conseguiu ter filho? Caiu meu chão, não consegui ficar lá. Ele se fragilizou. E é isso, né? E aí a gente fala, não colocou o pau na mesa, né? Tem essa expressão horrível, mas que é isso, não se impôs. Não falou assim: sim, tá aqui meu filho, próximo. E você conseguiu o quê? Me conta, né? Não, aquilo desestabilizou ele, que colocou ele no mesmo lugar que quando um cara confundiu ele com uma menina e o irmão ficou super constrangido. Né? Então me vai um pouco para esse lugar de quando ele se sente inseguro, rejeitado, ele fica, né, sem o papel dele, sem o lugar dele, sem o lugar de homem.
né? Por isso que eu digo que não é uma questão de confiar ou não confiar, é uma questão de que ele passou a adolescência toda, que é um lugar que você precisa se autoafirmar, que é o tempinho do caceta, né? Ou época, que é uma época que você precisa se autoafirmar, é uma época que você precisa que as pessoas te atacam o tempo todo, porque, né? Adolescente ataca adolescente, você precisa colocar o seu lugar, você não dá conta. Todo esse tempo, ele passa sem conseguir transar. Ele vai conseguir transar quando ele já vira um jovem adulto. Né? Quando possivelmente já aconteceram outras coisas na vida dele que ele já entendeu parte do lugar que ele fica. Uhum. E essas questões de disfunção na adolescência é muito comum. Né? De meninos brocharem, de meninas não quererem transar, de sentirem dor. Óbvio que tem questões que são físicas, né? Não estou dizendo delas, estou dizendo só das questões psicológicas. Você tem muita relação, porque você não sabe nem quem você é. A gente não sabe nem mexer no nosso corpo. Você imagina a gente deixar uma outra pessoa que também não faz ideia nenhuma de como se faz, né? Porque é isso, transar é uma coisa muito interessante na adolescência. Você não sabe como é teu corpo, porque você não se toca, a gente não conhece, a gente não se toca, ninguém ensina pra gente, né? Porque se ensinar uma criança, nossa, que absurdo. Se ensinar uma criança quantos canais, uma menina criança, quantos canais ela tem, nossa, é um absurdo. Né? E quando aparece uma menina na televisão falando que ela vai fazer xixi no OB, sem entender que são canais diferentes, a gente também faz um outro escarcéu. Óbvio, ninguém ensina. Aí você vai lá, vamos transar com um menininho? Vamos. Né? Sei lá, 15 anos, que é uma idade quase que média, né? Para perder a virgindade, que é muito novo. Aí uma menina que não sabe qual é o corpo dela, não conhece o corpo do menino, encontra um menino que é mais perdido que ela, que não sabe nem do corpo dele, imagina do corpo dela. Que tá lá Não é só, mais às vezes, sério. por uma pressão dos amigos, às vezes nem quer transar, só quer, né, Não tá ser ali mais vivendo. virgem. A questão não é transar, a questão é não ser mais virgem. Porque é só gozar, né? O importante é gozar. Ter um lugar para gozar, né? E aí, assim, a gente quer que isso dê certo. Né? A gente quer que isso seja mágico ainda por cima, né? Ainda tem que ser a primeira vez, tem que ser mágica. Como que vai ser mágico? Como é que a gente se conhece dentro do sexo se a nossa iniciação sexual é péssima? É péssima. A gente chega na vida adulta, vai lá para os, sei lá, para os 30 anos, né? A gente começa a entender o que é prazer. E fala, nossa, que maravilha. Sim, amor. Por uma razão óbvia, porque você não deu tempo do seu amadurecimento. Né? Você não deu tempo para se conhecer. Você só foi levando as coisas como a sociedade manda. E isso tá longe de ser uma crítica. Eu tô contando para vocês como é. O que aconteceu comigo, com a Rochelle, com todo mundo aqui. Né? Acho que com quase todo mundo aqui aconteceu da mesma forma. Né? E tem que fazer, tem que ser essa hora, tem que ser com essa pessoa. É tudo muito complicado, né? E aí os traumas que vão acontecendo, né? Porque a gente, que nem a história desse amigo, ele vai se colocando em lugares em que chega uma hora que ele já não consegue mais ter uma relação sexual legal para ele, né? Que aí ele já sabe quando isso vai acontecer com o corpo dele, né? Que ele fala, eu já sinto que isso vai acontecer. Então tem toda uma questão aí, né? Do mundo interno dele que influi no corpo dele, né? Mas o quanto que isso vai acontecendo na vida real e aí a gente não vai se dando conta, né? Porque o lance que se a gente traz para as mulheres é o lance do eu finjo orgasmo, né? Eu fico fingindo porque eu não consigo gozar. Mas por que eu não consigo, né? Por que não vai? É tanta informação, é tanta coisa que a gente não vai olhando, que vai se acumulando, que vai tendo esses funcionamentos que não satisfazem a gente, né? Para o homem, a ejaculação precoce, e que aí é um tema que ninguém fala sobre,
Os homens, eles têm que ser os machões, né? Então, eles não vão chegar numa roda de amigos e falar, putz, mano, eu fui transar e tive uma ejaculação precoce, não sei o que fazer. Porque isso vai tirar essa virilidade, né? Ele vai ser menos homem, né? Porque é isso que acontece, né? É menos homem porque aconteceu isso. E onde eles vão falar, né? Porque a gente tem que ver que também tem um preconceito muito grande do homem que faz a terapia, do homem que quer enxergar os problemas dele, que quer enxergar as questões dele. E aí ele não vai tendo espaço e isso vai piorando cada vez mais, né? Porque ele não vai entender como que ele... o porquê que não está funcionando ali do jeito que ele queria, né? Sabe quando eu trabalhava no outro consultório, que a casa era em outro lugar, o vizinho, quando eu tava me mudando, o vizinho virou e falou assim, ai, o que é essa casa? É consultório de psicologia. Ai, logo vi, porque só entra mulher aí. Tipo, já imaginei que era isso, porque só entra mulher. Não só entra mulher. Mas só esse seu pensamento já me diz muita coisa. Né? Sobre você, né? Porque parece que só mulher, e é isso, assim, só mulher tem que lidar com sentimentos, só... Eu tava vendo de Férias com Ex, quem me conhece sabe que eu adoro reality show, quanto mais fútil, mais eu gosto. E aí eu tava vendo de Férias com Ex, e o menino falava, né, e aí um cara pegou o Neymar, pegou a ex-namorada do Cristiano Ronaldo. Aí o Cristiano Ronaldo falava assim no depoimento. E aí, Cristiano Ronaldo, o que você achou do Neymar pegou sua ex-namorada? Cara, eu sou homem. Eu não tenho ciúme, eu sou homem. Então, só fala a verdade pra mim. Só fala a verdade que pegou. Não me faz de trouxa, mas eu sou homem, não tenho ciúme. Ah, mas é que você pegou a outra logo em seguida. Não, peguei porque eu quis pegar, não tem nada a ver. Eu sou homem. Eu não tenho ciúmes, eu sou homem. Que é isso, para ser homem eu não tenho que ter sentimento. Né? Só assim. O jeito homem de ser é um jeito sem sentimento. Não sinto nada, só reajo. Pego. Enquanto você pega minha ex, eu pego uma ex sua, porque eu reajo. Né? Não Mas sinto, nem percebo, reajo. né? Mas nem percebo que eu estou Nem reagindo, percebo. né? Eu peguei Nem porque percebo. quis pegar, porque eu sou homem também. Exato. E Eu é sou isso homem. que os homens fazem, né? Os homens não sentem, só agem com impulso, né? E que é uma coisa que eu acho péssima, eu pessoalmente, né? Quando falam assim, é que o homem pensa com a cabeça de baixo. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que a gente coloca o homem numa posição que a gente justifica esses atos e que a gente valida. E eu não concordo, porque o homem, ele consegue sim se controlar, ele consegue pensar, ele tem sentimentos, ele tem. Então, eu acho que a gente vai colocando nesses lugares e muitas vezes chega numa idade do homem que ele já não sabe como agir, porque o lugar dele, se ele perde esse lugar, ele não vai saber agir se ele não estiver nesse lugar, né? E aí, voltando no que você falou no começo, né? É muito comum homens, quando perdem o emprego ou começam a ganhar menos que a mulher, ele perde o lugar dele, e aí ele não consegue ter a ejaculação, porque é isso, o homem é a potência, o homem é o que está ali, goza 5 minutos, só pensa com a cabeça de baixo. Então, tudo referencia o homem a isso. E aí, quando ele perde o emprego, que é uma coisa que todo mundo na vida vai passar por isso em algum momento, se você não passou, você vai passar, seja homem ou mulher, ele perde o referencial, né? Porque como assim eu tinha o poder aqui e sair, e aí começa tudo vir para a questão, né, do que a gente estereótipa, né, do homem, né, do poder, do sexo, do pau, né, do pau sempre potente, e aí ele perde a referência de tudo, né? Ele perde a referência do emprego, ele perde a referência da masculinidade dele, né? Porque aí é uma masculinidade reduzida ao quanto que ele consegue ser potente ou não sexualmente. E a identidade desse cara vai para onde, né? É isso, né, Rô? Mas eu não guardo nem dinheiro, vou guardar opinião.
Eu quase errei. Eu ia falar, eu não percebi. guardo nem dinheiro, eu guardo segredo. Então é uma verdade. Um beijo, gente. Boa semana. Até quinta que vem. Beijo.